Estou muito feliz de estar aqui, gente. E como a Raquel falou, eu vou bater um papo com vocês sobre o limo que a gente vê ali na praia. E assim, gente, vocês sabiam que eu estou na Amazônia, né, gente? Aqui em Santarém, Pará. E aqui na Amazônia nós temos um rio muito bonito, bastante grande, o Rio Tapajós. E às vezes esse rio ele fica com a água desse jeito. Vocês conseguem ver uma água mais esverdeada, né, com alguns pedacinhos verdes. E o que acontece? Existem pessoas que moram ali nas margens desse rio e elas utilizam essa água para seus afazeres domésticos, para tomar banho, para, enfim, fazer as suas atividades. E algumas vezes, algumas famílias utilizam até para tomar também, para tomar dessa água, né? E essa aparência mais esverdeada que eu mostrei para vocês, ela é causada pela presença de organismos muito pequenininhos, organismos microscópicos, que aqui na nossa região eles são conhecidos como limo. Então, quando me perguntam assim, Sammy, o que você estuda? Aí, se eu falar assim, eu estudo cianobactérias, algumas pessoas não entendem logo de cara, né? Então, se eu falar assim, eu estudo limo, aí o pessoal já lembra do que pode se tratar. Então, as cianobactérias, né, que são as responsáveis por essa coloração, são organismos muito pequenos que a gente consegue visualizar com a ajuda de microscópio. E quando as cianobactérias elas se reproduzem muito, quando tem assim no ambiente a presença de bastante nutrientes, como nitrogênio, fósforo, geralmente causados pelo processo de eutrofização, né, pela ação do homem, a gente pode ter um crescimento muito grande de cianobactérias, né, formando florações, formando blooms, que é essa presença visível desses organismos, assim, a olho nu, porque cresceram demais e a gente acaba conseguindo ver. E as cianobactérias, elas têm a reprodução assexuada, elas fazem Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Elas fazem tipo copia e cola e se reproduzem muito rapidamente. Então, se a gente tem um ambiente que tem bastante nutriente e luz, elas conseguem se reproduzir muito rápido. Elas são organismos fotossintetizantes, né? Fazem fotossíntese e são autótrofos. Então, elas conseguem, diferente de outros organismos, elas conseguem fazer o seu próprio alimento, né? Então, elas são ali consideradas a base da cadeia alimentar aquática. Elas sempre estão presentes nos ambientes, elas podem estar no solo, no ar, na água. E as que eu estudo, as cianobactérias que eu estudo, elas estão presentes na água, no caso, no rio, né? Então, o que acontece? Elas fabricam o próprio alimento, elas precisam de luz para se reproduzir, e no ambiente aquático, elas estão sempre ali junto com outros organismos, no caso o fitoplâncton, né, que está presente na coluna d'água, fazendo fotossíntese também. E se a gente tiver bastante nutrientes e luz, elas podem predominar com relação a esses outros organismos, sabe? Crescer bastante. E se elas são a base da cadeia alimentar aquática, elas são alimento, né, para outros organismos. Então, elas estão aí com esse papel bem importante. E até aí, ok, tranquilo, tudo bem. A questão é que existem alguns tipos de cianobactérias que podem produzir toxinas, né? Toxinas são substâncias que podem ser tóxicas para organismos, né? Para organismos vivos, seres humanos e animais, enfim. E causar, por exemplo, nos seres humanos, elas podem causar problemas de pele, elas podem causar problemas respiratórios, podem causar problemas relacionados ao fígado, alergias, enfim. E se a gente tiver um ambiente com elevada concentração de nutrientes, elas vão crescer muito, né, e se proliferar, principalmente na presença de luz. Aqui na nossa Amazônia, a gente tem praticamente um sol para cada cidadão, então imagina como é que isso acontece, né? E durante as minhas pesquisas no doutorado, eu trabalhei fazendo coletas dessas algas, né, dessas cianobactérias, que também são conhecidas como algas azuis, fazendo coletas em 5 praias. E eu fiz essas coletas durante o período de 1 ano, mas eu também fiz coletas no mestrado, na iniciação científica também, trabalhando com esse grupo. E o que a gente conseguiu perceber, né, nesse trabalho aqui? Nós encontramos nesse ambiente, nós fizemos um recorte, né? A gente não estudou o rio inteiro, quem dera. A gente fez um recorte, estudamos algumas praias, e nesses ambientes, durante o período de estudo, nós encontramos 22 tipos diferentes de cianobactérias. E desses tipos que a gente encontrou, nós encontramos 5 gêneros de cianobactérias que podem, em algum momento da vida delas, produzir toxinas.
E quando a gente fez as amostragens, as coletas, a gente sempre usava o material apropriado, claro, né? Era muito parecido com esse filtro de café, um coador de café. A gente chama rede de plâncton, ela é muito maior do que isso, né? Tem uma abertura de poro bem pequenininha para a gente poder filtrar os micro-organismos, no caso, as cianobactérias, e depois eu levava para o laboratório, colocava no microscópio e fazia a identificação. Aí, assim, a gente conseguiu fazer essas identificações. E nós percebemos que, quando a gente comparou os nossos resultados com a legislação do Brasil, que é a lei, né, que fala qual é a quantidade que a gente pode, assim, dizer que é segura para as pessoas tomarem banho nessas praias, para tomarem banho no rio, dentro do período que a gente coletou. Então, de todas as amostras, nós verificamos que 88% das amostras estavam apropriadas para a pessoa usar, para tomar banho, né? Porém, existia uma porcentagem também muito pequena onde essa água não estava apropriada, né? Não estava apropriada para o contato humano, uma vez que, se a gente tiver contato com as células de cianobactérias, a gente pode ter alergias, como eu falei, né? Pode coçar a pele, pode ficar vermelhinho. Se crianças ingerirem, elas podem ter vômito, diarreia, e muitas vezes pode ser confundido com outras doenças, né? Que não é algo assim muito conhecido, esse tipo de contaminação. E a questão da parte mais invisível, né, dessa questão das cianobactérias, da vida secreta delas, é que, assim, se a gente chega lá no rio e não encontra uma condição dessa, assim, a gente pode pensar, ah, beleza, não tem cianobactéria, posso tomar banho super à vontade. Mas o que acontece? Em alguns momentos, as cianobactérias, elas são, ó, super espertas. Elas podem migrar na coluna d'água, elas podem navegar, sair ali de cima e lá embaixo, no fundo, no meio, para pegar os nutrientes que elas precisam e depois voltar, né, para o lugar onde elas quiserem. Elas têm muitas características adaptativas. Então, a ausência visível delas não significa que elas não estão lá. Elas podem estar lá e elas podem até ter morrido, né, ter entrado no processo de senescência e as células terem sido rompidas e sair toxinas, se elas forem tóxicas, e estar ali presente na água. Isso é muito importante que a gente saiba, porque, assim, se de repente uma família está precisando utilizar a da água e ela utiliza essa água que pode ter uma quantidade pequena, né, de toxina, ela pode aos poucos estar se expondo, né, a quantidades muito pequenas e não sentir nada, mas ao longo do tempo a gente não sabe o que pode acontecer, então é interessante a gente ter esses cuidados. E muito obrigada, gente, pela atenção de vocês, eu estou aqui disponível para a gente conversar, caso tenham alguma dúvida. Obrigada, Sâmia. Foi ótimo. Foi saber ótimo. Um pouquinho mais das cianobactérias. Eu não sabia que elas produziam toxinas. Também não. Muito interessante. A gente tem algumas perguntas, né, Raquel? Isso. O Fernando pergunta, pode tomar banho no rio que tem cianobactérias ou o problema é só ingerir a água que contenha elas? Você já meio que respondeu, mas pode complementar Isso. se quiser. A gente pode até tomar banho, né, quando a presença delas está ali, mas não é muito indicado quando a gente tem uma presença muito visível, né, dessa nata verde, assim, porque a gente pode ter alergia, pode ter algum problema de pele, então não é recomendável. Poder pode, mas a gente não recomenda. Tem outra pergunta aqui do Fábio Domingos. Eliminar o limo das praias que aconteceu juntamente com algas em Florianópolis em 2020 não pode causar um desequilíbrio grave no ecossistema marinho? Não, Fábio, é o seguinte, as cianobactérias que a gente trabalha aqui são de água doce, né? No ecossistema marinho, eu não tenho muita propriedade para te falar sobre isso, mas pelo que eu sei, todos os micro-organismos, eles compõem a base ali desse ambiente, né? Todos são importantes, como a Rafaela falou. Tudo tem o seu lugar na natureza. O problema é que quando a gente tem desequilíbrios geralmente provocados pela ação humana, a gente vai estar lançando muito nutriente, por exemplo, no mar, ou mesmo aqui na água doce, e eles vão crescer excessivamente. Os processos de remoção, eles podem ser efetuados sim, mas sempre a gente precisa manter ali algum, digamos assim, resquício, porque eles fazem parte também do ambiente, certo? Então a gente não vai tirar tudo, não. Isso. A próxima pergunta da Tatiana. Sam, é muito complicado cultivar esses micro-organismos no laboratório? É difícil ou fácil trabalhar com eles?
As cianobactérias, Tatiana, elas são organismos bem versáteis, né? E eu não trabalho com cultivo de cianobactérias, mas pela literatura e por conversas também que eu tive com outras pessoas que trabalham com cultivo de cianobactérias, não é tão simples, tão fácil assim trabalhar com cultivo, porque você tem que selecionar as linhagens e nem todas correspondem ao meio de cultura que é utilizado, tem que controlar luz, temperatura, dependendo, né, do tipo de experimento que você quer fazer também. Isso. Não é tão simples, não. Tem várias perguntas, vamos ver se a gente consegue responder mais umas 2, e depois a gente vê se consegue responder no final, o restante ou no after, mas acho que dá para ir mais 1 ou 2. Bom, a próxima é da Dani Kazanowski, não sei se eu pronunciei direito, mas enfim, Sâmia, o limo que a gente vê na beiradinha dos rios e não tão necessariamente na coluna d'água, significa que a situação está muito crítica? As cianobactérias, Dani, elas têm a capacidade de migrar na coluna d'água porque elas possuem estruturas que são como se fossem balões, sabe? São vesículas gasosas. E essas vesículas fazem com que elas fiquem à vontade ali, flutuando na coluna d'água. Então, para onde a correnteza levar, para onde o vento levar, lá elas estarão, né? E geralmente, quando elas crescem bastante, elas ficam ali visíveis e às vezes essas que a gente visualiza não estão mais nem vivas, nem sempre elas estão vivas. Então, pode ser um indicativo de que a situação do ambiente não esteja muito boa, mas pode ser também que aconteça no ambiente naturalmente. Isso precisa ser investigado, depende do ambiente. Isso, obrigada, Sâmia. E mais uma última rapidinha, da Ive Cristina Oliveira. Essas toxinas liberadas são termoestáveis? Sim, Ive. O que acontece? Essas toxinas, né, elas podem ficar ali no ambiente por algum tempo e, por exemplo, quando as pessoas fervem a água, por exemplo, para beber uma água desse tipo, pode acontecer até que a toxina ela fique com uma potência maior também. Isso pode estar acontecendo no cozimento de alimentos, enfim, é uma questão também que merece atenção. Tá ótimo, Sâmia, obrigada. Pessoal, a gente vai ter que passar para a próxima cientista, mas a Sâmia vai estar disponível no after para tirar todas as dúvidas de vocês, então fiquem até o final. Estarei aguardando vocês. Isso, que a gente conversa mais com a Sâmia, realmente a pesquisa dela é muito interessante.